Muito bem, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com a quarta palavra do propósito que nós estamos trazendo aqui no YouTube sobre o homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que esses 10 vídeos que nós vamos fazer, na realidade não são o suficiente. Não se pega a Bíblia toda e faz um compilado de 10 vídeos e fala que isso é fundamental, mas vai nos dar uma base para que possamos ter o nosso interior moldado de acordo com o coração de Deus. E você, com certeza, é o nosso convidado a essa fé. Hoje nós vamos ler aqui em Provérbios, continuando em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1. Capítulo 16 de Provérbios, no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por que eu estou colocando esse fato aqui como um atributo que vai somar para que você e eu, para que nós venhamos estar de acordo com o coração de Deus? Porque muitas pessoas, eu já ouvi falar pessoas que se magoaram com Deus. Eu acho isso cúmulo. Como que uma pessoa vai magoar com Deus? Como uma pessoa vai ter raiva de Deus? E eu, nesses meus 20 anos de igreja, sou novo na fé praticamente, mas nesses 20 anos eu já vi não uma, mas nem duas pessoas, várias pessoas falarem que estavam magoadas com Deus porque pediram algo e não receberam. Eu acredito que essa é uma atitude de pessoas mimadas na fé. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai ser Deus, independente se eu busco ele ou não. Então a primeira coisa, se eu vou nutrir dentro de mim qualquer sentimento contrário a Deus, quem está perdendo sou eu. Então, por que esse quarto versículo que nós estamos estudando fala sobre o projeto e a resposta? Tem muitas vezes que nós fazemos projetos de vida, pedimos a Deus e não vamos ser atendidos, melhor dizendo. Tem determinadas respostas que nós não vamos ter. Ah, pastor, mas não está escrito quem busca encontra? Sim. Agora, existe uma coisa chamada prioridade e necessidade, que é algo que nós deveríamos trazer a cada dia na nossa vida cotidiana. Independente de espiritualidade, vamos trazer para o mundo social, para o mundo físico. Prioridades e necessidades é algo fundamental para a minha administração pessoal, quer de uma casa, por exemplo. Então, se nós, que somos falhos, que somos pequenos, temos que ter noção de necessidades e prioridades, que dirá Deus que é perfeito? Deus, por mais que você e eu que a gente peça, está escrito aquele que busca encontra, legal, bacana. Mas antes de qualquer coisa que nós venhamos encontrar ou receber, Deus ele traz essa lei da necessidade e da prioridade. Tem coisa que é prioridade, tem coisa que é necessidade. O que é necessário, na maioria das vezes, pode esperar um pouco, porque a prioridade, a palavra já diz, vem primeiro. Então não adianta você chegar na igreja, não é convertido, chegar na igreja sem nenhum nível de comunhão com Deus, você já quer prosperar, já quer crescer, já quer estar bem financeiramente. Se isso acontecer, a pessoa não nasceu de Deus, ela abandona a fé rapidinho, porque ela não nasceu de Deus. Ela não passou pelo processo do novo nascimento. Então é necessário que nós venhamos entender que tem coisas que Deus vai falar, isso daí, se você precisa disso aí, isso aí é necessário. Não, peraí, isso aí é necessário. Mas não é prioridade. A prioridade para você agora é nascer de Deus. Ou a prioridade para você agora é perdoar. Para que você tenha saúde espiritual e saúde física. Então Deus ele vai trabalhar com essa questão. Por isso que está escrito aqui, o coração do homem pode fazer planos. Você faz planos, você faz projetos. Ah, pastor, não está escrito se projetas alguma coisa, ela te sairá bem? Sim, está escrito. Mas tudo depende de como você está com Deus. Tudo depende de como você está.
E aí, prosseguindo, diz assim: mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, por mais que você está firme, você está na fé, você está buscando, se você ainda não alcançou a resposta, não adianta magoar. Cuide das áreas que você precisa cuidar espiritualmente, emocionalmente, e aquilo que você tanto busca, que você tanto quer, Deus vai te dar. Não é o que ele diz lá, que ele quer dar o fim que a gente deseja? Tudo bem. Entre o começo e o fim existe um espaço, então os meios são de Deus. Então, por mais que você quer algo, Deus vai te dar, tudo bem. Mas ainda, enquanto Ele não te deu aquilo que você busca, para você não se decepcionar, cuide das outras áreas da vida. Pastor, eu quero prosperar. Legal, bacana, o nosso Deus é Deus de prosperidade. Mas antes de que você prospere, você está buscando, você está orando, você está readequando os seus comportamentos, os seus conceitos. Então você vai mudando outras áreas até que essa chegue. Não chegou ainda? Não é por isso que você vai abandonar. Não é por isso que você vai jogar a toalha. Os nascidos de Deus, aqueles que têm o coração segundo o coração de Deus, mesmo que não alcançam respostas, eles permanecem firmes. Porque o propósito deles é ter comunhão com Deus. Não é simplesmente se servir de Deus. Pelo contrário, é servir a Deus. Tem gente que quer se servir de Deus. Agora, Deus ele é bem claro. Ele honra aqueles que honram Ele. Aqueles que não o honram são desmerecidos. Você vê que Deus não desonra ninguém, mas a pessoa é desmerecida. É o que a Bíblia nos orienta. É o que a palavra de Deus nos orienta. Então, se você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, de acordo com o coração de Deus, você não pode se decepcionar com Deus. A decepção ela vem quando você cria expectativas e que aquelas expectativas podem, então, às vezes, não te trazer resultados satisfatórios ou o que você gostaria de ter. Então, tem respostas que Deus não vai te dar. Tem respostas que Deus vai te dar. Tem respostas que você nem pediu, Deus vai te dar. Tem coisas que você só vai receber se você priorizar outras mudanças na sua vida. Não adianta você querer mundos e fundos de Deus se você não faz o mínimo para buscar se adequar de acordo com o coração de Deus. De acordo com o coração de Deus. Por isso que esse versículo aqui, em Provérbios 16, versículo 1, aqui ó. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tá grifadinho aí. Olha que bacana. Amém? Então é isso que eu quero que você entenda. Que por mais que você busque, Deus quer te dar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas existem prioridades. Sabe qual que é a prioridade para Deus? É a sua salvação. É você ter comunhão com Ele. Isso é prioridade. Melhor do que ter um carro, melhor do que ter uma casa, melhor do que você ter rios de dinheiro, é você ter a presença de Deus. Esse é o maior tesouro. Essa é a prioridade. Então não adianta você chegar na igreja hoje e já quer arrebentar, vou fazer corrente disso, corrente daquilo, corrente do ouro. E aí você vai lá, faz voto, faz isso, faz aquilo. Não, não adianta. Tem coisa que só vai acontecer na hora que você estiver bem espiritualmente. A prioridade é a sua alma. É a prioridade. Não é você prosperar. Ah, mas se eu prosperar eu vou dar testemunho. As igrejas modernas que focam nisso. Não estou pregando miséria, pelo contrário. Você tem que ser bem-sucedido. Mas antes de ser bem-sucedido fisicamente, seja bem-sucedido espiritualmente. Então, se você tiver esse conceito dentro de você, de que tem coisas que você precisa priorizar na sua vida espiritual para depois buscar as físicas, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Que você vai conquistar aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Mas saiba que Deus sempre vai usar a lei da prioridade e da necessidade. E o que é prioridade para Deus é o que Ele vai fazer. Aquilo que é necessário vai acontecer, mas no devido tempo. Amém? Há tempo para quê? Para tudo. Então pense bem nisso. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.